Salve Deus, meus irmãos, salve Deus, minhas irmãs. Aqui nos encontramos em mais uma rica e feliz oportunidade. Oportunidade essa nos concedida por Deus Pai Todo-Poderoso, por Jesus Divino e Amado Mestre. Então vamos nesta bendita hora, vamos neste momento elevar o nosso pensamento a Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus Divino e Amado Mestre, não é? Que nos concedeu, nos deu mais esta rica e feliz oportunidade e vamos nos preparar, buscando essa força absoluta, pedir a assistência necessária aos nossos mentores, pretos velhos, pretas velhas, que são os mensageiros de Deus, dos mundos espirituais, que na sua simplicidade de roupagem vêm até nós sempre nos ajudarem. As nossas lindas, queridas, majestosas princesas doutrinárias, os majestosos cavaleiros, as guias missionárias e os nossos queridos ministros do Deus Pai Todo-Poderoso. Então vamos buscar esse poder infinito, rogando ao grandioso Simiromba de Deus, Seta Branca, nosso Pai, que cada um de nós possa levar no fim deste dia, não é? Desta semana, deste mês, tudo aquilo que realmente procuramos e almejamos. Então, nada melhor do que nos harmonizarmos a nossa consciência em Cristo Jesus. Vamos, salve Deus, neste instante, buscar essa força absoluta. Vamos mentalizar esses iluminados espíritos para estarem perto de nós, para estarem sempre conosco nesta jornada. Salve Deus! Para neste vídeo falar, porque eu acho que né? Que já todos sabiam quem afinal quem foi Pai Seta Branca, quem foi o grandioso Simiromba de Deus, quem foi afinal o cacique Seta Branca, não é? Porque na hierarquia universal dos seres de toda a natureza, o nosso grandioso Pai Seta Branca é o que habitualmente chamamos de um espírito de luz. Salve Deus! Numa explicação um pouco até precária, mas condizente com a nossa limitação humana, porque a nossa limitação humana ela é um pouco predominante do fraquejamento. Então, um espírito de luz é uma individualidade criada por Deus Pai Todo-Poderoso. Salve Deus! A qual um dia na eternidade iniciou uma trajetória, tornou-se impuro e fazendo inclusivamente um retorno elíptico, voltou para Deus Pai Todo-Poderoso, no caminho mais próximo de Deus. Ele, no caminho mais perto de Deus, Seta Branca, ele é o iluminado pela luz divina que se torna de luz. Numa outra tentativa de explicação
tomando por base, inclusivamente, o conceito de energia, condensação. O espírito de luz seria aquele que se alimenta das energias única e exclusivamente do céu, em contraposição do espírito em trânsito na Terra, evoluindo, percorrendo os nossos carreiros terrestres, que se alimenta das energias, como todos sabem, salve Deus, da natureza terrestre, que é onde nós estamos. Desta forma, Seta Branca é um espírito de luz e nessa condição é um grande missionário que há milénios exerce uma missão específica que é única e exclusivamente socorrer a humanidade em seus momentos de transição. Irei descrever aqui, mais daqui a pouco, irei descrever episódios de suas vidas na Terra que tornarão um pouco mais fácil o entendimento de sua mensagem. Na nossa doutrina, já todos ouvimos falar no Iquitumã, não é? Há mais ou menos 32 mil anos, não é? Surgiu na Terra um grupo de missionários que desta forma ficou conhecido na nossa linguagem iniciática como os Iquitumãs, que eram homens e mulheres com 3 a 4 metros de altura, vindos de um conjunto planetário, um sistema conhecido por todos nós da corrente indiana do espaço, como o nosso planeta-mãe, não é? Como o nosso planeta, que é um monstro, ou seja, Capela. Todos nós somos provenientes de Capela. Eles chegaram nas suas naves, aquelas naves que nós conhecemos com os nomes de estufas, de chalanas. Os seus corpos eram diferentes, muito diferentes dos nossos. A sua fisiologia os tornava quase indestrutíveis no planeta físico, na Terra. Por isso, eles se tornaram conhecidos como os imortais. Essa condição, entretanto, foi-se, ao longo do tempo, foi-se modificando com o tempo. Os seus descendentes se tornaram desta forma mortais, como nós, mas de acordo com as condições fisiológicas desses tempos longínquos, não é? Muito, muito longe já. Da biologia terrena, no início eles habitaram a região que hoje se chama Andina, que é inclusivamente na costa ocidental da atual América.
América Latina, durante os 2000 anos que durou a civilização dos Iquitumãs, que dominou toda a terra de então, e dela se encontram ainda vestígios e ainda se encontram traços físicos nos vestígios que se encontram nas escavações dos povos, isto após 2000 anos, ou seja, há mais ou menos 300 séculos. 300 séculos. 300 séculos. Eles desapareceram repentinamente num cataclismo que atingiu inclusivamente o planeta. Esse grande tombo foi provocado pela aproximação de um corpo extra terreno que muito se assemelhava à imagem que hoje fazemos de uma nave espacial. Ela circulou sobre o planeta Terra, e a sua presença provocou inúmeras eclosões de vários tipos por todo o planeta. Na região da Cordilheira dos Andes, inclusive, ela sepultou e agora tenho aqui o vírus, não é? Ela sepultou o núcleo central da civilização. Os Iquitumãs, na área do atual lago Titicaca, situado entre o Peru e a Bolívia, claro, estamos a falar já nos dias de hoje, na linguagem do vale do amanhecer dos nossos tempos, essa nave ficou conhecida como a Estrela Candente. E o seu fenómeno da formação do lago Titicaca como resultante de uma lágrima da estrela candente. Esse acontecimento, realizado sobre as bênçãos de Deus, foi executado sob a direção de um mestre planetário, que será um espírito de luz que hoje nós chamamos de Pai Seta Branca. Salve Deus! Ele foi o comandante da Estrela Candente. O Tumuxi, mais ou menos, há 5.000 anos depois, os 5.000 anos depois do desaparecimento dos Iquitumãs, surgiu na Terra outro grupo de missionários também de origem extraterrena e cuja constituição física era muito, muito diferente dos seres físicos, ou sejamos nós, dos seres físicos, né? Da época. Eram homens e mulheres de muita, muita, muita beleza física. Não se reproduziam como os humanos, ou seja, não tinham filhos, e as suas vidas tinham uma duração prevista de mais ou menos 200 anos. Eram cientistas, eram artesãos, avessos às artes
da guerra e da luta física, porque, na realidade, o principal objetivo da civilização dos Tumuxis, como ficaram conhecidos em nossa corrente indiana do espaço, era a manipulação científica das energias planetárias em escala, salve Deus, sideral. Eles conheciam a intimidade do átomo e a sua relação inclusivamente com o cosmo. Sabiam do mecanismo das relações energéticas entre os corpos celestes e a Terra, principalmente a conjunção de forças entre o triângulo Sol-Terra-Lua com os seus instrumentos sofisticados da altura. Eles construíam, já na altura, na época, construíam grandes usinas de integração e, salve Deus, desintegração, que das energias moviam-se na superfície do planeta com naves próprias e possuíam mapas, possuíam maquetes do globo, de todo o globo terrestre, cartas astronómicas perfeitas de cronometria própria, porque na realidade a sede da civilização, o Tumuxi, era localizada numa região que hoje é coberta pelo Oceano Pacífico, tendo ficado exposto apenas um pequenino ponto deste território, que é a ilha de Páscoa. Tanto que nessa ilha, como em outros pontos do globo, existem até hoje ruínas das construções Tumuxis. Machu Picchu, as pirâmides do atual Egito, do México, entre outras, porque na realidade essas máquinas gigantescas eram dispostas na topografia da época, obedecendo a uma triangulação baseada num mapa ou maquete chamado Mutupi. O grande Tumuxi, o responsável por essa missão, foi o espírito, então, na roupagem de Tumuxi, que hoje nós conhecemos como o grandioso Simiromba de Deus, nosso Pai Seta Branca, o Jaguare. Outros 5 ou 6 mil anos se passaram e a Terra já era povoada nos seus 7 pontos de concentração energética, e a sua geologia já se tornara aquela de hoje. Os povos, os mais variados, formavam inclusivamente raças e tipos. Desta forma, a natureza megalítica do globo, que já havia sido dominada, as modificações tornavam ainda mais lentas e as fontes
de energia assimiladas pela natureza, as máquinas, já haviam transmitido o seu sistema para a Terra. Conclusão. Em si, monumentos de pedra se tornavam muitas das vezes inúteis em termos de captação energética, embora continuassem como continuam até hoje a reter as energias armazenadas das usinas que no seu tempo eram encaradas com naturalidade, foram desta forma se tornando misteriosas e inclusive servindo para o uso religioso, acabando por virarem inclusivamente tabus. A antiga tecnologia se transformou em ritos ou rituais, porque na realidade os Tumuxis desapareceram, deixando tudo em perfeito funcionamento, sem necessidade da intervenção humana. O mesmo que acontece hoje com a nossa doutrina. As máquinas cumpriram e ainda cumprem a sua finalidade. Aqui, única e exclusivamente, o problema do planeta era agora o ser físico, o ser humano, no preparo da civilização global. Foi então que surgiram a nossa tribo, os jaguares, para dominar as montanhas e os mares, porque na realidade tinham vindo os Iquitumãs para a captação e aproveitamento das energias cósmicas, porque foram necessários os Tumuxis para disciplinar as populações do mundo inteiro. Vieram os jaguares, cujo símbolo universal era a figura estilizada dos felinos, o jaguar chefe, o grande jaguar. Foi o espírito que habitava o corpo de um jaguar que depois de muito e muito tempo se chamou inclusivamente Seta Branca. Temos também aqui a história de Assis, não é? O Assis, em ciclos de 2000 anos, as civilizações continuaram a nascer, a atingir o auge e a morrer na dor. E de todas elas existiam as marcas dos Iquitumãs, dos Tumuxis, dos jaguares, que até que por fim chegou a era do Cristo Sol, do nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Deus! Dos últimos 2 milénios,
E aqui a tônica do sistema crístico é a do amor, porque na realidade o homem passou a caminhar no sentido de um arbítrio mais livre, mais responsável, dirigindo-se, inclusivamente, cada vez mais conscientemente em direção à sua individualidade, à sua personalidade. Porque nós passamos a tomar consciência dos 3 reinos da nossa natureza. O nosso plexo físico, o nosso microplexo e o nosso macroplexo. Corpo, alma e espírito. E nós, seres humanos, no lento despertar, ele foi seguindo inclusivamente o caminho sinuoso do erro e da correção, formando as nossas faixas kármicas. As fases civilizatórias foram refletindo essa luta eterna, sempre que atinge um certo nível, ele se lança à expansão, à conquista. E esse movimento se chama a civilização. Quando o impulso de conquista se exaure, ele se concentra em torno de núcleos, para assim podermos explicar os movimentos, por exemplo, da Grécia e de Roma, e depois da chamada Idade Média, porque nesse tempo e num desses núcleos, na Umbria, na pequena cidade de Assis, na península, em Itália, não é? Viveu o apóstolo do amor, que se chamou, como todos nós sabemos, Francisco de Assis. Graças a Deus. O espírito que habitava a personalidade do passado era de um veterano deste planeta. Ele já havia comandado a estrela candente. Ele já tinha sido o grande Tumushi. Salve Deus. Ele fora também o grande Jaguar. Agora ele era o Francisco de Assis. Mas ainda não fica aqui, não é? Mais tarde, no século XVI, salvo erro, parece, ele se chamaria Seta Branca. Graças a Deus. O cacique Tupinambá, na região dos Andes, não é? Que ainda dormitava nos resíduos da civilização, de civilizações anteriores, quando lá chegaram finalmente os europeus na linha que mais tarde formaria a fronteira Brasil-Bolívia. Isto no noroeste das terras de Santa Cruz. Salve Deus. Havia
uma tribo de andinos, indígenas, com povos das planícies do leste. O seu chefe era alto, bronzeado, feições altivas e tinha o olhar penetrante dos espíritos veteranos do planeta. Os conquistadores espanhóis avançavam em direção ao Pacífico e dizimavam os restos poucos aguerridos da antiga civilização inca, particularmente certa tribo existente na trajetória dos conquistadores sentia-se ameaçada de destruição. Então foi quando surgiu um mensageiro, chegou, pedindo socorro ao chefe dos guerreiros da fronteira. Atendendo ao seu pedido, ao seu apelo, o grande chefe seguiu ao encontro dos espanhóis, comandando, como todos já sabemos, 800 guerreiros. Ele pouco falava e em seus olhos se refletia a luz da experiência de muitos milénios. O seu espírito trazia a herança dos imortais Iquitumãs, a ciência dos Tumuxis, a bravura dos jaguares. E o seu coração, porém, era impregnado pela doçura do amor crístico e da sabedoria de Jesus divino e amado Mestre. Todos o amavam. Era o guerreiro mais afeiçoado. Então preparou uma ponta de presa de javali, como todos já sabemos também, e com ela armou a sua lança, a lança do chefe, não é? A essa altura, a ponta da sua lança, a certa altura, a ponta da sua lança passou a caracterizá-lo a ele e se tornou lendário como o cacique da lança branca, nome esse que chegou até hoje, até nós, pelo plano espiritual, como Salva-Deus, Seta Branca. Nos templos do amanhecer, ele preside soberanamente com o nome de Pai Seta Branca. No descampado de um vale andino, as duas facções, elas se defrontaram. De um lado, os guerreiros do grandioso Seta Branca, e do outro lado, os espanhóis, que eram em grande número superiores. O clima, na realidade, era de uma grande tensão e, inclusivamente, morte. Então, Seta Branca subiu a uma pequena elevação e falou às encostas do vale, de tal forma e maneira que ressoavam as suas palavras. Todos o ouviam naquele imenso campo de batalha, enquanto falava numa língua que os espanhóis nem entendiam nada. Não entendiam nada. Ele levantava a sua lança
no alto e segurando-a com as duas mãos em forma de ofrenda iniciática, fez com que todos os olhos se erguessem para o céu. Na medida em que discursava, foi descendo sobre aquele campo de iminente batalha, um real clima de paz e tranquilidade. Os corações tensos para a luta, eles foram retomando as suas batidas cardíacas regulares, uma emoção suave foi enchendo os peitos desses grandiosos guerreiros de ambos os lados. Aos poucos, a maioria foi-se inclusivamente ajoelhando e até mesmo reza, inclusivamente reza, está escrito que até mesmo um cavalo dobrou as pernas, fazendo com que o seu perplexo cavaleiro largasse as suas armas. Por fim, Seta Branca terminou a sua invocação e, trazendo a sua lança para junto do seu corpo, baixou a cabeça e ficou quieto, serenou em profundo silêncio. Nesta altura, a coluna de soldados espanhóis, como que sob um comando invisível, começou a se mover em direção oposta e inclusivamente desapareceu entre as montanhas do oeste. Desta forma a tribo incaica estava salva. Os guerreiros de Seta Branca voltaram intactos para as suas mulheres, os seus filhos, os animais. Os animais, inclusive, foram abatidos e as crianças duraram muito tempo, porque, na realidade, a força espiritual de Pai Seta Branca salvara aqueles guerreiros, mostrando a supremacia da força do amor sobre a força bruta. A magnitude, o poder de uma grande força desses tempos, ao longo destes milénios, o poder deste grandioso espírito, as transformações que sofreu ao longo da sua jornada. Pois é, tudo isto para voltar ao vídeo anterior. Pai Seta Branca, que é o grande mentor desta corrente indiana do espaço, que está vigilante. Ele com certeza que não irá deixar de ânimo leve certas e determinadas condições e observações que se estão passando na doutrina trazida por o grandioso Simiromba Seta Branca, nosso Pai. Espero também ter respondido a esta nossa irmã que me perguntou, na realidade, quem era
seta branca. Espero que na nossa compreensão respeitemos os mundos espirituais. Meus irmãos, minhas irmãs, de todos eu me despeço. Salve Deus e graças a Deus.